Olá pessoal, espero que esteja tudo ótimo com vocês, que vocês estejam curtindo aqui o curso de Lógica de Programação nas linguagens C e Pascal. E hoje temos a 11ª aula do curso de Lógica de Programação. Tenho aqui a aula sobre vetores, posteriormente teremos a 12ª aula, que será sobre matrizes, para complementar esse assunto aqui. E esse vídeo aqui ele vai ser um pouco curto. Por quê? Porque para trabalhar com vetores na linguagem C e Pascal, essas linguagens são muito particulares, né, com esse assunto de vetores. Então, esse vídeo aqui vai mostrar apenas o conceito do vetor, né? Como é que ele é feito, como é que eu posso representar um vetor, né, na minha linguagem de programação, e depois a gente vai complementar os vídeos com vídeos mais longos, abordando o uso de vetores em cada uma das linguagens. Bom, o vetor, ele em inglês, né, array, ou se você quiser falar de forma mais brasileira, array, né, a gente utiliza ele para minimizar um dos problemas, né, do uso de variáveis em programas, que é o que? A quantidade de variáveis para armazenar informações. E aqui a gente aprendeu até agora que para armazenar as variáveis, a gente tem que declarar elas, então a gente usa. Quando a gente declara uma variável, é como se a gente tivesse uma caixinha mesmo, onde a gente coloca informação dentro dela. Por exemplo, eu tenho uma variável que armazena o nome, armazena a idade, armazena o endereço, ou seja, cada variável ela armazena apenas uma, né, no caso, uma unidade de informação. E essa informação, ela também tem um tipo, né? E aí a gente cria uma variável do tipo, sei lá, número inteiro. A gente vai armazenar um número inteiro, né, nela. A gente cria uma variável do tipo caractere, a gente armazena apenas um caractere. A gente cria uma variável do tipo texto, do tipo string. A gente vai armazenar um texto string nela. Ou seja, a gente cria pequenas caixas que vão conter informações, que a gente vai colocar coisas dentro, que são justamente as informações que a gente coloca, né, durante o nosso programa. E chegamos a um tópico chamado escalabilidade. Escalabilidade, ela é mais vista em projetos de software, em grandes projetos de software, no caso, grandes programas desenvolvidos. Só que eu vou tentar fazer a junção de escalabilidade e vetores. Bom, escalabilidade é uma característica desejável em todo o sistema, que indica a sua habilidade de manipular uma porção crescente de trabalho de forma uniforme, ou estar preparado para crescer. Da forma que a gente faz hoje, a gente tem que declarar uma variável e utilizá-la. Se a gente, por exemplo, fizer um programa que calcule a média de 3 provas, né, de um aluno, a gente precisa declarar 3 variáveis, essas 3 variáveis vão receber as notas do aluno para calcular a média. Se eu tiver 10 alunos e quiser calcular a média das 3 provas deles, eu vou ter que fazer o quê? Criar 30 variáveis para poder, né, eu resolver esse problema, né, no meu programa. Com vetores, a gente vai encurtar, né, esse problema, talvez com apenas uma estrutura, né, que no caso vai ser a matriz, que a gente vai aprender na aula que vem. A gente vai saber como resolver esse problema da média de 10 alunos, 3 provas para cada um, né, com apenas uma estrutura, enquanto que aqui não, aqui da forma que a gente viu até agora, a gente vai ter que criar 30, no caso, variáveis para receber as 3 notas de cada um dos 10 alunos. Ou seja, para você aumentar esse valor no seu programa, é muito custoso, é muito árduo. Ou seja, um programa que utiliza só variáveis, não usa vetores e matrizes, que a gente vai ver na próxima aula, é um programa que não é escalável. A gente vai ver também outros assuntos, né, no caso registros e estruturas, que vão agilizar mais ainda esse problema aqui de armazenamento de informação no nosso programa para torná-lo mais escalável. E agora aqui tratando de vetores. Bom, o vetor, ele se assemelha a uma variável, só que ele tem algumas diferenças, né? A variável, você armazena apenas uma informação nela. No vetor, eu vou ter um negócio chamado aqui índice. Ou seja, eu tenho vários índices, eu tenho várias posições de armazenamento em apenas uma estrutura. Na variável, por exemplo, a variável de nota, né, que eu criei lá 3 variáveis, né? Cada um vai ter a nota de um aluno. Eu aqui, se eu tiver um vetor chamado notas e tiver 3 índices nele, eu tenho apenas uma estrutura, mas eu posso armazenar mais de uma informação. Ou seja, o vetor, diferentemente da variável, a variável a gente olha ela como uma caixinha, né? Você coloca apenas uma informação nela. O vetor, ele não é uma caixinha, ele é um gaveteiro. Por quê? O gaveteiro tem várias gavetas, mas está tudo em um só. Ou seja, se eu criasse um vetor de 3 índices para poder armazenar as 3 notas, é como se eu criasse um gaveteiro que tivesse 3 gavetas, ou seja, em apenas uma estrutura eu consigo ter 3 posições, não 3, mas eu posso ter muitas, né? Muitas índices em um só vetor.
E aí eu posso armazenar sempre de um tipo só. Por exemplo, se eu criar um vetor de inteiros, ele vai armazenar números inteiros. E aí com isso a gente faz o quê? A gente sana um problema de escalabilidade, ou pelo menos diminui ele, que é a quantidade de variáveis. Por exemplo, eu tenho aquele problema, né, as três provas para 10 alunos, ou seja, em vez de eu ter 30 variáveis, eu vou ter 10 vetores. Eu já reduzi para 1/3 a quantidade de variáveis, de vetores, né, de estruturas que eu vou ter no meu programa. Em vez de eu ter 30 variáveis, no caso 3 variáveis para cada um dos 10 alunos, eu vou ter 10 vetores, né, que vai ser, cada um deles vai ser um aluno, e nesse vetor eu vou ter 3 índices, né, que vão ser as 3 notas que ele vai ter. Então com isso aí fica tranquilo, eu diminuo muito mais a quantidade de informação para trabalhar e aumenta também a escalabilidade, né, do meu programa. E para trabalhar com vetores, né, como eu falei no início do vídeo, na linguagem C e Pascal há muitas peculiaridades. Não tem como eu tratar os dois de forma igual, né, como em outros casos. Aqui, no caso, em linguagem C e linguagem Pascal, são realmente bem diferentes. Agora, uma coisa em comum, na hora de declarar, eu sempre vou utilizar colchetes. O colchetes, ele é uma representação de vetores, né? É uma das representações de vetores, né? Muito utilizada em várias linguagens. O colchete, ele simboliza justamente o vetor. Para eu declarar na linguagem C, um vetor de 10 posições, ou seja, em uma só, no caso variável ou vetor, eu posso armazenar 10 informações de um tipo. No caso, tipo inteiro, tipo int, né? Números inteiros. Eu tenho aqui uma variável int idade, ela armazena apenas uma idade de uma pessoa. Enquanto que essa int idades, colchete 10 posições, eu agora posso armazenar 10 idades em apenas uma estrutura. Em Pascal não é muito diferente, apenas a sintaxe é diferente. Idade, né? Eu tenho aqui do tipo integer, que é número inteiro. Só que um vetor, ele sempre segue essa estrutura, né? Array, abre colchete, o primeiro índice, né? No caso 1. Você pode colocar outro também, mas é sempre bom a gente colocar 1, né? 2 pontos aqui, ó, juntos, tem que ser juntos, né? 10, que é o último índice, ou seja, ele vai de 1 a 10, são 10 posições. Fecha parênteses. Eu tenho aqui, ó, of integer. A gente bota aqui of, o tipo que você quer. Na linguagem C também, você bota, por exemplo, char. Aí char e o nome do vetor com o número de índices. A gente também tem float, né? Por aí vai. Então, em vez de ter agora armazenamento de apenas uma informação, eu tenho armazenamento de 10 informações. Depende apenas do X que eu vou utilizar aqui nesse índice. Mas se eu tiver aqui idades 1, eu estou lá na primeira posição. Idades 2, estou na segunda posição. Na linguagem C, inclusive, isso é meio confuso, porque o índice 1 ele já não é a primeira posição, ela é a segunda. Porque vocês vão ver o conceito de 0 a n, a n-1, enquanto eu tenho aqui de 1 a n. Então, são particularidades de cada uma da linguagem que vai seguir no próximo vídeo.